Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Arroio e começamos mais uma live aqui na FECcast. E hoje um tema muito interessante. Não jogue dinheiro na caçamba. Como construir uma obra enxuta? Isso é basicamente um milagre, a gente vai operar isso aqui hoje, né? Porque eu não sei, né? Por isso que eu trouxe professores aqui dos cursos, né? Que é a dona Luciane Ribeiro do Vale, que vai apresentá-los. A dona vai apresentar, então, José Eduardo Quaresma, da Engenharia Civil, o José Luiz Garcia Emocilla, da Engenharia de Produção, e o Cristiano Minotti, da Engenharia Elétrica. Eu já vou começar com aquela pergunta básica do tema, José Eduardo, que eu descobri que tem que chamar de Quaresma, eu juro que eu vou tentar nessa live, vamos lá, com muita força. É o seguinte... Se organizar direitinho, fazer as continhas tudo bonitinha, rola não jogar dinheiro na caçamba? Porque só a imagem de imaginar a gente fazendo assim, né, numa caçamba já dá desespero. Até mesmo porque alugar a caçamba já é caro. Já começa né? daí. Então o dinheiro já vai embora na caçamba. Dá? Tá. Se a obra for... Boa tarde a todos, né? Primeiramente. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Então, essa é uma pergunta interessante, né? Como economizar, né? Numa obra. E a gente tem os planejamentos, né? Tem uma obra bem consolidada, ela tem que ter o planejamento, né? As fases de obra que a gente impõe no projeto. Então, um projeto bem concebido, né? Bem calculado, né? A parte de estruturas, né? Então, isso tudo entra num cronograma de planejamento final. A hidráulica, os pontos de referência onde eu vou subir a hidráulica, né? Que tipo de estrutura que eu vou... no caso, utilizar, né? Se eu vou usar uma estrutura de concreto convencional, se eu vou usar uma estrutura, uma alvenaria estrutural, se eu vou usar uma estrutura de EPS. Então, tudo isso vem num processo produtivo de montagem que o Hermosilla aí pode explicar um pouquinho melhor aí. Pelo fato de nós trabalharmos integrados, né? Com a elétrica e com a parte também de produção. Mas, né? ô Quaresma, tira uma dúvida aqui antes de você passar por Hermosilla. Sim. Quando você começa todo esse planejamento, é tudo muito bonito, né? Tudo Tá muito no papel, certo. né? Não, é perfeito. Você olha ali a planta, olha, nossa, vai ficar maravilhoso. Aí no outro dia, você recebe lá um zap. Olha, conversei com a minha mulher, a gente achou melhor mudar isso aqui, mudar aquele outro, ou dá para deixar mais barato. E a estrutura é uma coisa muito séria. Muito séria. Né? Seríssima, porque isso aí com o tempo, realmente, eu acho que é uma parte da obra que você não dá para tirar. Perfeito. Perfeito. Não, então, essa parte, na realidade, entra dentro do planejamento. A partir do momento que você muda um projeto, você está mudando uma concepção. Então, as vigas que chegavam naquela posição, a elétrica que passava naquele ponto, a hidráulica, tudo mudou completamente. Então, o proprietário tem que ter essa consciência também que a mudança do projeto ela é uma intervenção na obra. Agora, quando você planeja, não. Aí você tira todo o seu cronograma, você tem um prazo para cumprir, né? Então, isso é muito importante, né? Essa questão de alinhar, inclusive a entrega, a previsão de entrega dos materiais, não deixar para outra semana, tem que ser com 2 semanas de antecedência. Se não falta o material na obra, consequentemente, os funcionários vão ficar parados lá, os pedreiros, os mestres de obras, né? E vai ter que pagar tudo isso. Vai ter que pagar tudo isso aí. Tempo é dinheiro. Nossa, numa obra, literalmente, né? Total. Exatamente. O problema é que isso daí nunca bate, né? Sempre acaba o tempo e acaba o dinheiro antes, né? Sim. E aí, José Luiz, como é que a engenharia da produção, né, todo esse aspecto aí de vocês, consegue contribuir com essa economia? Que a gente ainda tá na história do milagre ainda, né, aqui, né? Vamos lá. Agora estamos no milagre. Antes de começar, eu acho que o Quaresma tocou num ponto muito importante, que é o planejamento. Sim. E isso tem a ver com a gestão da obra também. Mas a gente não pode esquecer que o processo, ele vai além do que a gente vê também. Estou dizendo quando a gente, eu digo o consumidor tradicional. Né? Para vocês terem uma ideia, mas é só para a gente contextualizar um pouco. No Brasil, em média, a população, em geral, a população joga 0,5 tonelada de resíduo da construção civil por ano fora, por habitante. Se você considerar uma cidade como do porte de Araraquara, por exemplo, ou São Carlos, que tem 200 e pouco, nós estamos falando aí basicamente de 100 mil toneladas ano.
jogadas fora. Mas isso que você está falando Isso é dinheiro. É resto de obra? Resto de obra. Resto de obra. Resto Porque de não obra. planejou e aí Exatamente. ou não deu certo, ou Eu sobrou. resolvi quebrar a parede, que você disse lá, eu queria um banheiro aqui, Tinha agora eu feito quero um planejamento. quarto. Aí entra Ah. naquilo que você falou. Você gastou para construir e gastou para quebrar. E gastou para dar o destino correto ainda. Nossa. Tem essa. E É verdade. muitos desses destinos, na verdade, nem são corretos ainda, porque existe muita obra clandestina, o que tem um impacto ainda maior sobre o meio ambiente. É a marginalização da mão de obra. Exatamente. Recentemente caíram prédios no Rio de Janeiro. A gente nem sabia Sim. que tinha um cadastro desses prédios. Como foram construídos? Milícia. Entendeu? Milícia. Nesse caso foi. Exato. Então, É a você imagina, marginalização. se a gente fizesse uma conta Exatamente. rápida aqui, para uma cidade de 200 mil habitantes, a gente está falando de 100 mil toneladas ano, considerando um caminhão que carrega 10 toneladas, nós estamos falando em torno aí de 7 a 10 mil caminhões por ano jogados fora. E vai para Só o para meio ter uma ideia, ambiente, você né? imagina, você já imaginaram? De 7 a 10 mil caminhões jogados fora numa cidade do porte de Araraquara, com 200 mil habitantes, 210 mil. Isso é dinheiro, muito dinheiro. Mas fora aquele que a gente não vê, que é o impacto disso no meio ambiente. Sim. É o passivo Existem ambiental, diversas né? instituições e órgãos de pesquisa, o Quaresma também pode Sim. falar isso melhor, que estão trabalhando para que isso seja reutilizado e para que esse impacto seja minorado. Mas eu costumo dizer que a melhor forma da gente fazer algo nesse sentido é não gerar e não correr atrás do prejuízo, não é? Então, não gerar. E aí que entra a gestão da produção. Então, eu tinha comentado contigo, hoje tem técnicas, o Quaresma vai poder falar, depois vou até passar a bola também para o Cristiano, porque isso também Sim. faz parte da área de engenharia elétrica. E eu só trouxe para ilustrar, mas hoje em dia nós temos técnicas e tecnologias de montagem residencial, predial, como se fosse um Lego. Eu sei, parece uma brincadeira, né? Mas a partir do momento em que você monta e depois fala, não quero mais essa parede. Ah, tudo bem, então eu desmonto. Eu sei, parece uma brincadeira, mas no fundo é um princípio importante. Se você conseguir chegar nesse nível, aí você não tem o resíduo. Você pode desmontar a parede, coloca no outro lugar. Ah, não quero mais aqui. Desmonta, coloca aqui. Lógico que isso exige uma flexibilidade muito grande da área de construção civil. O Quaresma vai poder falar também. Mas assim, é o futuro. E a gente sabe que esse é o caminho. Mas para isso existe ainda um longo caminho a ser percorrido. Mas é muito interessante, né? Depois eu ia até comentar ia passar a bola pro Cristiano, que até o projeto, como o professor Quaresma disse, é super importante na hora da gente dimensionar, por exemplo, a fiação que vai. Então, Exato. hoje em dia tem empresas, eu não preciso mais comprar um rolo de fio, chegar lá, cortar 2 metros, sobra, o que você vai fazer com aquilo? Você não vai fazer nada. Sim. Vai jogar fora, Retalho. vai guardar ali. Lá vai pra caçambinha. E gastou dinheiro de novo, né? Isso. Porque Mas você não. pagou por aquele metro. Obra mal planejada. Sim. Um bom planejamento e tem empresas hoje que cortam não só a fiação, como a parte hidráulica e te entrega pronta, você só monta. Não tem desperdício. Isso daí é uma coisa importante que o Hermosilla está colocando, que são técnicas mais aprimoradas de montagem. Exatamente. Se nós formos analisar o que é fazer uma obra hoje, ela é uma montagem artesanal, né? Então, cada um daqueles operários que estão lá, eles vão fazendo uma montagem manual e, na medida do possível, vão deixando ela o mais próxima da perfeição possível, a tendência, né? Supondo o capricho. Então, a gente percebe que, no momento atual, o que nós temos? A concepção dos projetos ela está extremamente avançada, mas ainda o formato de execução ele tem um certo atraso, né? Ele não é uma coisa tão avançada. Então, o que nós percebemos? Como o Hermosilla Bonito bem colocou, do ponto de vista da montagem elétrica, se nós formos considerarmos hoje, supondo que haja projeto, porque muitas montagens de obra sequer é feito projeto elétrico, né? Qual que é a tendência hoje? O cidadão vai fazer uma construção, na melhor das hipóteses, ele pede um projeto arquitetônico. Na melhor das hipóteses. Projeto estrutural é no olhômetro, né? O projeto elétrico é na estimativa e o hidrossanitário acompanha. Quer dizer, fica bom, olha, vamos colocar lá. E aí isso sempre tem implicações. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos focando mais especificamente para a elétrica. Qual que é o formato hoje? Lança-se os condutores, né? Supondo que tenha projeto. E no formato atual, o eletricista costuma deixar um rabicho para cada ponto de instalação de aproximadamente uns 20 a 30 centímetros. Então, no momento da montagem final, ele vai ser colocado o interruptor, a tomada, enfim, o que tem naquele ponto, ele vai lá e corta.
Então, quando você olha na caçamba, tem uma dezena ali de retalho. Aquilo virou lixo, aquilo é entulho, aquilo é um problema Conduíte, né? ambiental. Tudo jogado. Por quê? A capa é de PVC do condutor e o núcleo é de cobre. Então, a reciclagem é complicada, é difícil. Então, o que ele está colocando, em outras palavras, é pegar algumas técnicas até da indústria automobilística e aeronáutica, onde que, a partir do projeto já foi concebido como deve ser aquela circuitaria, o condutor ele já tem o ponto de inserção correto. Não se joga nem 1, nem 2, nem 10, nem 3 centímetros. Ele vai ser exatamente o necessário. Então, é daí que vem essa concepção. Não é só o projeto, mas é como da execução. E aí, gente, para todos os projetos, a ideia é a mesma. Por quê? A percepção hoje de construção, o Quaresma pode falar melhor, vamos supor, vou até invadir um pouco a área agora. Você vai comprar uma determinada quantidade de pisos para preenchimento de uma área, o próprio vendedor te fala, a gente já vai considerar uns 15, 20% de perda. Caçamba, é lixo. Então, eu acho que essa ideia de realmente ter um projeto mais enxuto, uma concepção mais enxuta, e principalmente uma execução feita por pessoas qualificadas, que têm essa mentalidade, trabalhando com um processo enxuto, eu acho que é fundamental. Mas tem uma coisa que é importante aí em tudo isso. Aqui nós estamos com professores, engenheiros, que são dos cursos aqui da instituição, da universidade. Né? Mas o que a gente percebe é que no dia a dia da construção, quando a gente foi, e aqui eu estou dizendo, porque a pessoa ela já vai construir, ela já vai estar apertada. Eu estou dizendo a grande maioria. Exato. Então, a preocupação dela, muitas vezes, é em simplesmente, olha, eu preciso, tudo bem, do engenheiro civil que vai assinar a planta ou que vai ter o projeto para poder liberar o financiamento que eu fiz, e aí que está o problema, né? Porque depois, pega um eletricista, entre aspas, por conta, vai fazendo as coisas por conta, e aí às vezes não faz aquela fiação correta, que o mais comum de acontecer é sobrecarga de energia. A questão que você está colocando, Gabriel, eu acho ela importantíssima, se chama cultura, entendeu? Quem vai construir e tem essa percepção, qual que é a ideia? Em primeiro lugar, ele fala, eu quero economizar e gastar o mínimo possível. Só que quando você parte por esse caminho, você não está economizando, você está perdendo. Por quê? Os projetos, tá? Arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico, eles não são 5% da obra. Então, a partir do momento que você tem uma concepção que você vai trabalhar de maneira enxuta, né, da forma correta, da forma bem colocada, aquilo não te causa mais custo, aquilo te causa um benefício, não só em termos de custo de execução, mas em qualidade final do que você vai ter e tudo. E vai evitar problemas futuros. Exatamente. Eu vou dar um exemplo lá de casa. Lá vem a DR, hein? A DR da construção, ela voltou. Os conduítes, né? Desculpa, pessoal, meu linguajar, eu não sou da engenharia, tá? Eu conheço como conduíte. Quando fizeram lá em casa, foi, infelizmente, hoje eu faria diferente, né? Não foi com profissionais, né? E fizeram muito fino. Resumindo, passa a quantidade de fio, fica muito limitado. Olha eles dando risada da nossa cara. Óbvio, né? Eles estão de máscara, mas eles estão rindo da nossa cara. Jogaram toda a caçamba lá, os Viu, né? trouxão lá, Eles estão rindo da nossa cara. Né? Esse é um exemplo. O outro, por exemplo, tomada 220, quase não tem. Então eu comprei lá um equipamento, né? Uma serra, e ela é 220. Eu tenho que botar aquela baita extensão. Gastei dinheiro comprando a extensão. Quer dizer, tudo Desde o medidor. muito mais caro. Tudo mais caro. Então, isso vem no planejamento. Então, isso tudo que o Hermosilla propõe também, as técnicas produtivas, dentro da engenharia civil e da produção, é interessante no ponto de vista da economia. Entendeu? Isso tudo que ele falou dos 10 caminhões... 10 mil caminhões, né? De entulhos que são gerados no município, isso traz transtorno para o município também. Em vários municípios aqui da região, nós temos problemas de pessoas que descarregam clandestinamente em pontos da cidade. Super comum. Não Super tem isso comum. aí? Infelizmente. Isso daí é um Zona problema rural, né? Vai no canavial, problema Não, sério. qualquer lugar ermo, o cidadão Né? vai lá e despeja. Então, hoje, assim, desde a época dos egípcios, que a gente vem construindo casas com adobe, com tijolo de barro. Tijolo de barro com fibras, né? No caso, seria aqueles, tipo grama que eles colocavam no meio, né? Então, tudo isso traz muita preocupação para a gente. Não evoluiu a técnica de construir.
Agora que estão aparecendo materiais mais sofisticados, as impressoras 3D em alguns países aí da Europa já estão começando, Estados Unidos, né, dentro da técnica produtiva, né, já usando tecnologia embarcada. O camarada está no escritório, ele quer ligar a banheira, chegar em casa tomar um banho, ele aciona por celular, já liga toda a casa, a casa recepciona ele. E a casa tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura. Aí é que tá pra igual suportar. você falou. Exatamente. Dos conduítes, por exemplo. Ele sabe muito bem disso. Com os conduítes. Bom, ele fala com mais propriedade. Os conduítes, na realidade, estão muito apertados, eles podem até provocar um incêndio. Você vai ligar na sua casa. Não, por norma. Sabe uma coisa muito interessante também, e chega a ser muito mais preocupante do que interessante? Nós temos uma cultura de desperdício já incorporada. Onde quer que você vá, seja a reforma que for fazer, alguém já vai te falar, vai perder 10, 20, 30%. O que mais já cai no senso comum, né? O que mais nos preocupa é exatamente isso. Essa indiferença, entendeu? E eu acho que esse é um aspecto que a academia, como é o nosso caso também, não só o Quaresma, que é da prática também, a gente vivencia isso. E mexer nessa cultura, na minha opinião, seria uma das coisas mais importantes porque a gente pode ter muitas técnicas de construção, mas um dado importante praticamente 70% de todo esse entulho que a gente está falando vem de pequenas obras e obras clandestinas. Puxadinhos. Os outros 30%, na verdade, são de grandes obras e que normalmente estão mais preparadas para enfrentar esses desafios. Agora, as pequenas, é aquilo que você comentou, que o Cristiano também comentou. A pessoa vai, óbvio, né, vai economizar recursos, porque já está apertada, mas isso não significa, na verdade, economia no final. Exatamente. Né? E a população toda acaba pagando. Não somos só nós. A partir do momento em que você joga num local que não é apropriado, aquilo vai ter um problema social e que não vai atingir só você, vai atingir a todos, quem mora no entorno. Entendeu? Então, esse é um problema. Então, só voltando, 70% de tudo que nós comentamos aqui, com esse entulho, esse dinheiro jogado fora, na verdade, vem de pequenas obras, né? Obras clandestinas. E, outro dia eu comentei, uma aluna nossa chegou e disse que foi numa obra, tinha uma parede, e ela falou, peraí, essa parede não era para estar aqui. A pessoa que estava erguendo não soube ler o projeto. Não soube ler o projeto e ergueu uma parede Falta não de orientação. Então, eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, que é a coisa que a gente, às vezes, vira meio que refém de todo mundo que está ali na obra. Primeiro que, sim, a gente não vai ter o dia todo, porque a gente tem que trabalhar para poder pagar a obra, né? Então, você não pode morar na obra para conferir tudo. Aí, já chegou, né? Você chegou lá, a coisa já está feita, né? Por exemplo, o buraco do conduíte, vou falar assim, já está lá, já está posto. Já era. Aí você vai tentar discutir sem conteúdo, né? Sem informação, eles vão falar assim, dona, é assim mesmo. Estou seguindo o que estava lá no papel. Fiz A assim gente vida também inteira, pouco deu lê o certo, papel. né? Tem isso, que é a história da cultura. Não, mas sempre foi assim, é assim mesmo. Tal. Então, vira, né, uma sequência ali de situações, a mesma coisa que você está falando do piso. E isso vira para o telhado também. Fala, não, se quebrar uma telha, é bom que você tenha, porque você não vai achar mais desse lote, dessa cor. Piso acontece muito, né? Compra mais, guarda uma caixa aí, porque se você tiver que trocar, você não vai achar. E assim vai, né? Mas é isso, a gente fica muito refém, né? Que eu estou chamando, a deriva disso, porque a gente realmente não entende. E depois, quando a gente vai entrar na casa, que começa, né? Os sofrimentos, assim, aquela tomada que não existe, né? E assim vai, né? O peso da obra é muito... por exemplo, hoje as obras pesam muito, você trabalha com materiais pesados, né? Então, por exemplo, essa técnica hoje, a evolução da construção civil por meio de montagem, de prática, né? Ou até mesmo de impressão 3D, isso vem preencher uma grande lacuna. Fundações. De novos materiais. E isso, as fundações é o que mais custa nas obras, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer sua casa, você chega para o engenheiro, pode fazer uma broca, uma sapata, um bloco com tanto de profundidade, né? Isso daí, será que, por exemplo, não precisa ir longe, casas avaliadas hoje em 2 milhões, por exemplo, uma casa de grande porte, né, dentro de um condomínio, o que acontece? A gente pede geralmente no planejamento uma sondagem, a gente pede uma sondagem.
Vamos fazer uma sondagem? Vamos Para fazer quem uma não sondagem? entende, o que é A sondagem? sondagem, tecnicamente, seria um estudo do solo, da profundidade do solo, para saber qual a camada mais resistente. Para a gente poder apoiar a nossa estaca, a profundidade da estaca, tudo. Isso é importante. Isso eu não vejo hoje no dia a dia. As obras marginalizadas são praticamente sem sondagem. Isso não é cultural. Então, hoje, uma tecnologia nova, ela traz uma carga menor, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha com EPS, obras maravilhosas com EPS, reduz o peso da obra, facilita a engenharia elétrica, facilita as metodologias de produção, né? E uma coisa que eu venho observando, hoje eu acho que nós chegamos a um ponto que o futuro é esse. Uma coisa interessante... Futuro... Só, desculpa, não, imagina. Quando o professor Quaresma falou de novos materiais e falou de materiais pré-moldados, por exemplo, no fundo a gente está vendo uma industrialização da construção. Isso. Coisa que até alguns anos atrás era impensado. Hoje não. Hoje nós estamos falando de construção, na verdade, não no canteiro de obras. Hoje é uma indústria da construção. E não é passar o canteiro de obra para dentro da indústria. Não, é uma indústria de construção civil. Então, esse tipo de produto, apesar da gente estar brincando, mas é algo que pode ser usado no canteiro de obras, mas ele é produzido numa indústria. A partir do momento em que ele é produzido numa indústria, ele tem um controle de qualidade, ele tem um dimensional, você minimiza custos. Você minimiza custos, porque uma indústria, ele sabe exatamente quanto vai, ele tem um nível de controle de qualidade muito mais apurado do que no canteiro de obras. Vocês querem ver uma outra coisa muitíssimo interessante? A partir do momento em que a industrialização da construção civil se tornou uma realidade, é para derrubar acidente de trabalho, por exemplo. Exato. Porque no canteiro de obras você tem muito mais dificuldade. Outro dia eu estava conversando, o Quaresma sabe disso. Um engenheiro civil da área de segurança, ele falou, estou erguendo um prédio de 12 andares, eu não consigo estar no 12º e no térreo ao mesmo tempo. Então, eu não sei se o cara está usando capacete, se está com todo o equipamento de proteção. Tá. Numa indústria, não. Numa indústria, você tem um processo rigoroso, é seguido, ambientalmente é mais confortável para quem está ali dentro. Agora, num canteiro, não, você está exposto a sol, a chuva, chove demais, você tem que parar. Então, tem todos esses transtornos que acabam, inclusive, incrementando o quanto você vai jogar na caçamba. Exatamente. Entendeu? Então, vem a adaptação agora dos drones, né? A gente está usando bastante drones na construção civil para essas vistorias. Qual seria, professor, o uso dos drones, né? Porque na agricultura a gente vê que é muito comum, mas na construção civil, como? Eu nunca... Lugares inacessíveis, por exemplo. Você quer verificar uma patologia no 12º andar, em vez de você colocar um balancinho, ter que fazer um treinamento pro funcionário, fazer uma série de exames médicos, né? Ele tem que passar por um exame médico para trabalhar em altura. Exato. Então, isso tudo é custo na obra. Então, a gente pode minimizar esse problema com drone. A gente pode chegar perto, filmar, tirar uma foto, ampliar. Para ver, no caso, para ver se existe fissurações na estrutura. Isso, assim. Fazer uma checagem da patologia. Exatamente. Interessante, né? Muito interessante e infinitamente mais barato e rápido. Sem contar com... Eu vi anteriormente vocês falarem de drone na agronomia, na parte agronômica. Mas o drone hoje ele veio para ficar mesmo. Até a parte de georreferenciamento. A versatilidade dele é muito total, boa, né? Total. Eu queria saber o seguinte, está tudo muito bonito essa história aí, Sim. dos materiais, da indústria e tal, mas voltar lá para o nosso dia a dia lá, né? Nós não entende nada, que agora já construiu, já foi. Já está de pé, já era. Já foi, já era, tal. Mas assim, eu sei que isso é péssimo, mas se pudesse fazer um manualzinho, assim, sabe? Assim, vamos construir? Vamos, né? Compramos o terreno, a gente acha que aquele terreno está adequado, né? Já está nivelado. Né? Certo, então, não tem que aterrar, né? Que nem a gente terra ficou lá muito tempo, muitos anos, já compactou. Pode... Se vocês pudessem, né, construir pra gente, assim, um tipo manualzinho, assim, do que não entende nada, que é a maioria, né, de nós aqui, que vai ter uma obra só, que, aliás, eu já estendo a pergunta, por que a gente fica traumatizado, né, se vocês têm essa resposta. Eu não quero nunca mais, assim, simples assim. Não quero. A execução é traumática. A execução é traumática. Então, se eu pudesse pedir isso para vocês, assim, não um manualzinho, assim, do que realmente a gente não pode deixar passar. Porque eu brinquei com a história da DR, mas a gente brigou muito pouco. Porque eu falar para ele, eu só vou brigar com coisa estrutural, que não pode mexer.
Eu não vou discutir a cor da parede, porque eu posso mexer, mas coisa estrutural eu mandava ver mesmo na brief. Sim. Né? Então, assim, qual é o manual? Qual é o passo a passo? Contratar um profissional e esse profissional... Qual é esse profissional? Profissional. Pode ser Já um sentiu, engenheiro né? civil. Pressão aqui, né? Hoje, as grandes construtoras, elas contratam muito engenheiro civil, muitos engenheiros de produção, né? Engenheiros eletricistas, né? A gente tem costume de falar elétrico, mas não está, eletricista, né? Engenheiro eletricista e, inclusive, é uma das partes mais delicadas também da obra, a parte de mecanização, seriam os elevadores, toda a parte de infraestrutura, por exemplo, a parte dos elevadores de Isso você está falando para prédio, né? Isso aí, os engenheiros mecânicos. Então, numa construção civil, não envolve somente um profissional da área. Estou falando numa edificação, e vamos falar de um prédio de 20 andares, por exemplo. Então, envolve um monte de profissionais. Então, aí entra a ideia de um Lean Construction, né? uma gestão da produção na construção civil. Então, a gente faz orçamento. Aí, o Hermosilla pode até entrar agora na parte de BIM, né? Ele vai explicar o que pode ser o BIM hoje. O BIM está virando uma lei e isso para minimizar, inclusive, nas grandes obras do Estado de São Paulo e outros estados da Federação, problemas de superfaturamento. Então, o BIM ele vai te mostrar exatamente a quantificação do que você vai gastar, seja na parte elétrica, mecânica. Então, isso tudo, a gente estava discutindo, né, agora, antes de começar o podcast, né, a gente vinha conversando a respeito das fases como é que fala? Do BIM, né? O Hermosilla pode explicar um pouquinho melhor ainda. O BIM é uma integração de toda a informação necessária no processo, desde o começo até o final. Uma coisa muito importante quando você disse, olha, para quem não entende nada, eu queria uma dica. Eu acho que a lei de ouro neste processo se chama planejamento. Toda vez que o planejamento é mal feito, você vai gastar. O BIM é fundamentado. Você vai gastar, não tem como. Eu queria agora um banheiro, não um quarto. Vai gastar, não tem como. E não é nem culpa da execução, é culpa do planejamento. Então, a partir do momento em que o planejamento foi muito bem feito, se você se manter ou se vocês se mantiverem fiéis a ele, a tendência é sempre gastar menos. E agora a gente está falando da construção civil, mas isso vai para qualquer lugar. Se você estiver numa indústria metal-mecânica para produzir qualquer coisa. Não, até no supermercado, né? Se você fizer a listinha, a probabilidade de ter os escapes é menor, né? Então, a dica de ouro, na minha opinião, é planejamento. Se você precisa de uma pessoa porque não está lá, eu diria hoje em dia que vale a pena contratar um profissional para acompanhar full-time a sua obra. Nós tivemos relatos aqui de alunos nossos que foram trabalhar exatamente nesta função. E houve relatos de ganhos assim astronômicos. Ele falou, olha, isso aqui ia ficar em 200 mil e ficou em 150 mil. Aí você fala, nossa, a impressão da impressão não é tanto, mas você já pensou em economia? Que uma pessoa que estava ali fazendo acompanhamento do planejamento conseguiu economizar. Isso num item, numa empresa, numa obra de grande porte, como o professor Quaresma tinha dito. Entendeu? Então, eu acho, em primeiro lugar, um bom planejamento. Se certifique de que aquilo que você pretende fazer é exatamente aquilo que está no papel. Segundo, na minha opinião, acho que você deveria contratar uma pessoa, um profissional, para acompanhar, se você não conseguir acompanhar por conta própria. Isso aí já vai te livrar, eu acho que grande parte dos problemas de jogar dinheiro na caçamba. Entendeu? Porque jogar e rasgar, né? O dinheiro. Essa questão que o Hermosilla colocou, eu gostaria de fazer uma colocação. O projeto feito corretamente, Luciane, ele é sempre o certo. Então, assim, se ele é o certo, se você faz com menos, você está subdimensionando. Então, está arriscado a quebrar, a cair. E se você faz acima dele, fala, eu quero que dure mais, que não me dê dor de cabeça, o dimensionamento já conta isso. Então, você está jogando dinheiro fora. Então, assim, embora não pareça, é super importante a questão do projeto para que se trabalhe no ponto correto. Não se tenha nem de mais e nem de menos. Então, isso eu acho super importante como um elemento de conseguir uma coisa bem feita e com o menor custo possível. Muito bem, pessoal.
Agora só basta seguir as orientações aqui, não jogar dinheiro na caçamba, né? Para de ser cabeçudo, cabeçudinha, né? Siga as orientações técnicas aí, porque para não se arrepender, né, Luciane? Pois é, agora já foi. Agora já foi, eba, né? Bom, pessoal, uma conversa muito divertida, produtiva aqui também, né? Muito séria, com os professores Quaresma, Hermosila, professor também Cristiano. E se você tiver interesse em alguma dessas áreas, entre no site da Uniara, né? Veja lá direitinho o que tem no curso, as disciplinas, né? Fiquem atentos também que nós vamos continuar com mais lives, né? Vou começar uma agora. E também temos o nosso concurso de bolsas, de descontos. Então, entre lá que rapidinho vocês vão ter acesso. Muito obrigado a todos e até a próxima live. Obrigada. Um grande abraço. Bom, meu nome é Ana